A pergunta de hoje é: para que você quer poder de Deus? Em uma cidade que ficava na região de Samaria, existia um feiticeiro famosíssimo chamado Simão. Ele iludia as pessoas com mágica. Ele já tinha anos de carreira nisso, desde as pessoas mais ricas até as pessoas mais pobres acreditavam nele e criam que aquele homem era o próprio poder divino. Ele era chamado de o grande poder. Até que um dia Filipe, o apóstolo, foi para aquela região levar o evangelho de Cristo. E cara, as pessoas estavam vendo coisas incríveis que elas jamais imaginariam. Elas estavam vendo espíritos malignos serem expulsos, estavam vendo paralíticos serem curados, vários sinais que acompanhavam a mensagem que Filipe pregava. E galera, aquela cidade começou a crer e se converter e se batizar em peso. Até o próprio feiticeiro Simão se converteu ao evangelho e se batizou. E dali em diante, Simão, o ex-feiticeiro, começou a seguir Filipe por onde quer que ele fosse. E ele ficava maravilhado com todos os sinais que Deus operava por meio de Filipe. E um dia chegou a notícia lá em Jerusalém do que estava acontecendo em Samaria, de que Filipe estava pregando e multidões estavam se convertendo. Então a galera da igreja de Jerusalém decidiu mandar 2 apóstolos para lá e continuar esse trabalho que Filipe começou. Eles mandaram Pedro e João para lá, para ajudar nos próximos passos dessa comunidade. E quando Pedro e João chegaram lá, eles começaram a impor as mãos sobre as pessoas e orar por elas para que elas recebessem o Espírito Santo, porque elas ainda não tinham recebido. E a Bíblia conta que eles começaram a receber o poder de Deus. E cara, imagina, multidões de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, recebendo esse poder. Simão, que sempre acompanhava Filipe para ver essas maravilhas, estava enlouquecido com o tamanho poder que ele estava vendo diante dele. Lembrando que Simão também era convertido e era batizado. Mas o versículo 18 do relato conta pra gente que as raízes da feitiçaria ainda estavam no coração de Simão. O pecado da velha vida ainda tinha raízes ali no coração dele. E o verso 18 dessa passagem nos revela isso. Talvez ele tivesse o interesse em voltar a ser alguém relevante, como ele era antes por causa da mágica, em chamar atenção para si mesmo ou até lucrar com isso. E diante dessa ambição, ele oferece para Pedro, escolheu o mais calminho dos apóstolos, ele oferece para Pedro uma quantia em dinheiro e diz o seguinte: dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Eu fico só imaginando a cara que Pedro deve ter feito para esse sujeito. Olha a resposta que Pedro dá. Na NVI tá assim: pereça com você o seu dinheiro. Mas a tradução da NTLH tá da seguinte forma: que Deus mande você e o seu dinheiro pro inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Cara, hoje é muito fácil pra gente julgar Simão, porque nós temos acesso à Bíblia e nós sabemos a resposta que Pedro deu para ele. Portanto, nós chegamos à conclusão que foi totalmente errado aquilo que ele fez. Mas e se o texto não nos mostrasse a conclusão disso? E se o texto parasse na proposta de Simão para eles? Será que a gente teria noção de que isso foi tão errado assim? Talvez você teria noção porque ele ofereceu dinheiro em troca do dom de Deus, né? Mas será que a gente é tão diferente assim de Simão? A gente pode até não tentar comprar Deus com dinheiro, mas a gente não tenta comprar ele com campanhas, com jejum, com oração na madrugada, com horas e horas de joelho, com sacrifícios e promessas? Qual a nossa motivação para fazer tudo isso? É porque nós queremos coisas de Deus? Sejam elas coisas materiais, como carro, casa, emprego, ou coisas espirituais, como o poder de Deus? Para que nós queremos essas coisas? Para que nós fazemos o que fazemos para Deus? Nós realmente estamos preocupados com o reino de Deus, queremos que ele se expanda, queremos alcançar pessoas que ainda estão perdidas, distantes desse amor, ou nós queremos inflar o nosso próprio ego? Ou a gente quer ser o mais ungido da nossa igreja, queridinho de Deus, conhecido pelo poder que há em nós, como Simão era conhecido antes, com seus truques de mágica? Meu amigo, você não pode comprar Deus, nem com dinheiro, como Simão tentou fazer, nem com jejum, horas de oração, oração na madrugada, campanha, dízimos e ofertas. Sabe por que nós recebemos o dom de Deus? Sabe por que nós recebemos o poder de Deus? Atos 1:8 nos conta: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Preste atenção nessa palavra: serão minhas testemunhas. O Espírito Santo habita em você graças ao que Cristo fez na cruz, para que você seja testemunha desse grande amor que te alcançou por todos os lugares por onde você passar. E esse presente nos foi dado de graça. O poder de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, nos foi dado de graça. Não existe absolutamente nenhuma maneira de você comprar o favor de Deus. As outras religiões é que propõem isso. Em todas as outras religiões do mundo, o fiel
precisa fazer alguma coisa para ganhar o favor da sua divindade. É uma troca. Mas no cristianismo não é assim. Deus nos amou de graça, apesar de a gente não ter feito nada para merecer, e continuamos não merecendo. Mesmo que você sirva na obra de Deus, mesmo que você ore por muitas horas na madrugada, mesmo que você faça votos para Deus, jejue, você vai continuar sendo imerecedor dessa graça e desse amor que te alcançaram. Mas você recebeu o poder de Deus, que é o Espírito Santo habitando em você, para proclamar as boas novas, para ser testemunha do amor de Cristo, até as últimas consequências. Isso nos foi dado de graça, não porque nós merecíamos, mas porque o seu amor é infinito e incomparável e precisa ser anunciado por toda a terra. E aí você pode pensar, se nós recebemos de graça, então por que nós fazemos essas coisas? Por que o crente ora? Por que o crente jejua? Por que o crente se envolve na obra de Deus? Por que os cristãos se esforçam para não pecar, se já recebemos o poder de Deus pela graça? Porque esse amor constrange. Ele me amou independente de quem eu era, independente da cor da minha pele, do meu cabelo, de quanto de dinheiro eu tinha no banco, de quem eu era para a sociedade. Ele não liga se eu tinha nome sujo. Apesar de eu ser um pecador imundo, Deus me chamou para sua mesa e me transformou em filho. O mínimo que eu posso fazer diante de tamanho amor é tomar minha cruz e segui-lo. O meu velho eu foi crucificado com Cristo e agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não jejuo mais pelos meus propósitos pessoais. Eu não dou mais a oferta porque eu tenho medo de o devorador me roubar o restante. Eu não deixo de pecar porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas porque eu fui constrangido por esse amor infinito que me alcançou. Eu não oro porque eu quero mais poder para ficar me achando um ungido da minha congregação, mas eu oro porque eu quero estar perto desse grande Salvador que me resgatou e me reconectou ao Pai. Eu quero estar perto, juntinho dele, desfrutando da sua presença. Eu não quero ir para o céu só porque entre céu e inferno o céu me parece melhor, mas eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. E se Jesus não estiver mais lá, não é para lá que eu vou querer ir, mas eu vou querer ir para onde ele está. Porque o céu só é céu porque ele está lá. Eu quero estar na presença daquele que me criou, me amou, me salvou. E é nos braços dele que eu me sinto seguro. Mesmo quando eu errei, ele não desistiu de mim. E não desiste, continua me levantando, continua me sustentando, continua me trazendo para perto. Eu quero o poder de Deus não para chamar atenção para mim, mas para que mais pessoas conheçam esse amor. Para que mais pessoas sejam salvas, cuidadas e ensinadas até o dia da volta dele. Para que você quer poder de Deus? É para inflar seu ego ou é por gratidão a tudo que ele já fez e você quer que mais pessoas experimentem? Que o Espírito Santo aplique essa mensagem ao seu coração. Deus te abençoe e até já.